Alguém pode estar aprendendo com você e você nem percebe. Isso é sobre você também ser referência para alguém, e é o que vamos tratar nesse vídeo. Quando eu era criança, também tive minhas fases de buscar por referências. No meu caso, eu sempre tive poucos contatos. Só o que existia era a minha pequena vila e as pessoas que moravam aqui. Então os exemplos que eu tinha eram aquelas pessoas conversando, fofocando, os caras indo pro bar beber no final de semana, naquele som alto, naquela mesma rotina. E não quero dizer que essas pessoas eram ruins, cada um só estava vivendo a própria vida, do jeito que dava. Mas ao mesmo tempo eu sentia que faltava algo, parecia que faltava alguma coisa, sabe? É aquele pensamento de, pô, é só isso? E foi aí que eu comecei a buscar em outro lugar, nos desenhos. Pode parecer meio bobo falando agora, mas pra mim fazia muito sentido. Porque ali eu via coisas que na vida real eu não via. Os exemplos que eu via nos desenhos, muitas vezes era aquilo que eu queria ser. Então eu via lá o Ben 10 sendo corajoso, tendo forças para lutar, mesmo com medo. Via lá o Goku que passava aquele sentimento de alguém em que você pode confiar. Era uma representação daquilo que eu gostaria de ser na vida real. Corajoso, forte, confiante, calmo. Só que eu não via ao meu redor. Então mesmo sem perceber, eu comecei a olhar para aquilo como referência. Não era só entretenimento, era quase como um guia. Só que aí o tempo passou, a vida foi acontecendo e as coisas foram mudando. E eu não sou mais aquela criança que observa. Passou eu a ser exemplo para os pequenos também. Na forma de agir, de falar, de se comportar. E isso bate de um jeito diferente. Porque não é algo que a gente escolhe. Simplesmente acontece. E eu comecei a perceber isso nos detalhes. Uma vez estava na igreja e sentei do lado de uma criança. E aí eu comecei a reparar uma coisa curiosa. Toda vez que eu me levantava, ela se levantava também. Toda vez que eu me ajoelhava, ela fazia o mesmo. E sim, todo mundo fazia aquilo também. Mas tinha algo diferente. Eu comecei de propósito a esperar um pouco mais, só para ver. E ela ficava ali parada também, como se estivesse esperando o sinal de que era a hora para fazer aquilo. Outro dia eu estava no carro do meu cunhado e coloquei o braço para fora da janela, só para sentir o vento. E na mesma hora, a minha sobrinha, que também é uma criança, estava atrás e fez o mesmo. Ela também colocou o braço para fora, na mesma hora. Ela só viu e fez. E com a minha afilhada, isso fica ainda mais claro. Ela é pequena, tem apenas 3 anos, e às vezes ela vem falar comigo. E eu vejo aquele olhar, um olhar curioso, mas ao mesmo tempo esperando alguma coisa, esperando uma resposta. Teve um dia que a gente estava brincando com dominó, então eu comecei a colocar as peças em pé, para uma ir derrubando a outra. E depois de um tempo, ela começava a fazer exatamente a mesma coisa, do mesmo jeito. Não era só brincadeira, ela também estava me imitando. Ela não estava só brincando, ela também estava aprendendo. Crianças não aprendem só ouvindo. Elas também aprendem bastante observando. E isso me fez pensar que crianças não fazem ideia de como o mundo funciona. Para falar a verdade, ninguém sabe direito. Mas com elas é diferente. Elas estão começando agora. Estão tentando entender tudo. Como agir, como falar, o que é certo, o que é normal. E como é que elas mais aprendem isso? Observando tudo. Os detalhes, as atitudes, o jeito que a gente reage. E aí vem a parte que pega um pouco. Se tudo que ela aprende vem exatamente do que ela pode ver, quais os exemplos que ela tem tido então? Isso vale para o outro lado, né? Porque às vezes a gente fala uma coisa, mas vive completamente diferente. O pai e a mãe falam para a criança comer melhor, mais saudável, mas eles mesmos não comem. Falam para ter paciência, mas vivem estressados. Falam sobre respeito, mas dentro de casa muitas vezes não se respeitam. E a criança tá ali, vendo tudo. Não é o que a gente fala que fica muitas vezes.
É o que a gente faz, porque para ela aquilo vira referência, vira o normal, digamos assim. Se uma criança cresce vendo os pais se tratando mal, ela muitas vezes não pensa que isso está errado. Ela pode aprender que é assim que um relacionamento funciona. E a partir dali, isso pode seguir para frente de várias formas, sem ninguém perceber. O exemplo sempre fala mais alto do que o discurso. Então, no meio disso tudo, você não percebe, você não escolhe, mas isso não muda o fato de que você é exemplo para alguém muitas vezes. E talvez você nunca saiba quem é, pode ser o seu filho ou não, mas ainda assim está acontecendo. Alguém pode estar aprendendo a viver só olhando para você. Você ensina mesmo quando não quer ensinar. E isso me faz pensar, que tipo de vida a gente está ensinando, sabe? O jeito que a gente vive pode virar referência para alguém. E é estranho, mas querendo ou não, melhorando a nossa própria vida, na forma de se comportar, de lidar com os problemas, de lidar com a própria vida, não vai ser bom somente para nós, mas também pode ser bom para os outros, porque você pode estar sendo referência para uma próxima geração. E no final de contas, não é sobre o que você fala, é sobre o que você vive no dia a dia, nos detalhes. E talvez ninguém te diga isso, mas alguém pode estar te assistindo